paz do Senhor, igreja. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 24. Quem achar, já pode ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Hoje, palavra introdutória, um pouco mais breve. Temos a honra de ter um convidado ilustre para trazer a palavra, que é o pastor Hilton. Deus abençoe o pastor Hilton, multiplique as bênçãos em sua vida. Quem achou, Josué, capítulo 24, dá um brado pentecostal. Diz a Bíblia em Josué 24, vamos ler apenas o versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode sentar glorificando ao Senhor. Meus irmãos, todos nós chegamos a um ponto na vida de termos que tomar uma decisão de seguir um caminho com decisão sólida, seja ele do erro ou da virtude, né? Da morte ou da vida. E muitas vezes, quando as pessoas escolhem um caminho errado da morte, elas não prestam atenção nas consequências, né? Elas querem só os prazeres imediatos, pensam só nas recompensas. Enquanto que a gente, quando escolhe o caminho da vida, a gente está pensando não nas recompensas no momento, porque a gente tem a certeza de que iremos passar por tribulações para provar nossa fidelidade com Deus. Mas nós estamos pensando na consequência no futuro. Então, quando Josué chama o povo para essa célebre frase que está no final desse versículo, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele convida o povo, reúne todas as tribos de Israel em Siquém. E ele, no capítulo 24, ele começa a relembrar a história toda, desde a promessa de Abraão, a libertação do Egito através de Moisés e a conquista da terra prometida. E convoca o povo a reconhecer essas bênçãos. Então, quando a gente toma essa decisão, uma decisão pública, firme, de seguir o caminho de Deus, o caminho da vida, essa decisão ela vem acompanhada de um reconhecimento. Porque é muito raro, irmão, uma pessoa se aproximar a Deus sem ter experiências com Deus, né? Ou a pessoa nasce, cresce num lar cristão e teve experiências a vida inteira, ou ela passou por várias tribulações e uma hora Deus trouxe pela dor. Então, o resgate também deve ser reconhecido. E Josué, quando ele chama o povo, ele no versículo anterior, 14, ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Então, primeiro ele fala, temei ao Senhor, para reconhecer a força, o poder, tudo por trás do Senhor, porque a Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Então, temei ao Senhor, que é isso que vai te fazer seguir, servir com sinceridade, seguindo o caminho da vida. E ele continua falando, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Está falando dos deuses da Mesopotâmia e também dos deuses do Cananeus, que é a terra que eles estavam possuindo. Então, quando ele chama o povo para tomar essa decisão, do versículo 16 e 17, o povo reconhece e diz, respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça de deixarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos.
Essa declaração de reconhecimento, eu lembro muito quando eu leio essa parte do primeiro livro de Samuel, capítulo 7, lá no versículo 12, no finalzinho, Samuel diz: e até aqui nos ajudou o Senhor. É uma declaração de reconhecimento. Por tudo aquilo que você passou, ter a certeza de que até aqui o Senhor te ajudou. Eles dizem aqui, e nos guardou, por o final do versículo 17, nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Essa declaração de reconhecimento é necessária para você tomar uma opção. E de repente, a pessoa às vezes serve a Deus sozinho em casa, no lar, ou até mesmo no trabalho, é induzido a se desviar, deixar de ir à igreja para sair com os amigos, ou até mesmo com a família. Mas veja que quando Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está fazendo uma declaração firme, pública. E quando ele fala, eu e minha casa, ele está tomando para si a responsabilidade de manter o evangelho vivo dentro da sua casa. Se você hoje declara, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é a sua responsabilidade manter o evangelho vivo dentro da sua casa. E não só dentro da sua família, mas aqueles que habitam na sua casa, e não necessariamente só quem mora lá, mas também quem trabalha lá. Eu sempre agradeço a Deus, eu não sei se os irmãos sabem, né, mas eu sempre agradeço a Deus por Deus ter colocado uma irmã que é uma bênção na minha vida. Os irmãos sabem, eu tenho um apartamento em Macaé e eu quase não vou lá. E ela congregava lá na igreja e ela trabalha com limpeza numa empresa. Ela não precisa mais fazer faxina, que ela tem carteira assinada de uma empresa grande, mas ela continua fazendo faxina em apartamentos e casas daquelas pessoas que eram fiéis a ela quando ela não tinha emprego. Ela fica com a chave do meu apartamento, de 2 em 2 meses ela me chama no WhatsApp e fala, vem cá, não quer que vá lá não? Está precisando lá ver como é que está? Eu, não, ainda não, Lúcia, pode deixar, eu vou lá mês que vem, acabo não indo. Aí ela, vou lá, hein? Às vezes, tem tanto tempo que eu não vou, tem mais de 2 anos que eu não vou lá no apartamento, né? Os irmãos sabem, por causa do meu testemunho. Não tem nem material de limpeza lá, ela leva, irmãos. Eu faço Pix para ela vai lá, abre o apartamento, eu ligo para a portaria, autoriza a entrada dela. Então, ela é da igreja. E eu falo, Lúcio, a gente conversa pelo WhatsApp, você é uma bênção de Deus na minha vida. Porque se eu declaro, eu e minha casa serviremos ao Senhor, inclusive as pessoas que entram lá para trabalhar, elas têm que servir ao Senhor também. Não vou colocar um ímpio dentro do meu lar. Você sabe lá o que ele está trazendo? Sabe lá o que ele está colocando, deixando debaixo da geladeira e você nem viu? Então, essa declaração, Josué, ele traz para si a responsabilidade de que todos aqueles que habitam com ele, não só a sua família, mas que habitam no seu lar, servirão ao Evangelho de Cristo. Obviamente, nessa época, o Evangelho de Cristo ainda não tinha sido anunciado, mas eu estou falando de uma maneira global da Bíblia. Hoje nós declaramos, se eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós servimos ao Evangelho de Cristo. É engraçado aqui que o verbo serviremos é na'avod, no original. Ele é um verbo imperfeito que se chama kal, a conjugação verbal em hebraico, do verbo avad, que significa adorar, trabalhar ou servir. Mas o fato dele ser imperfeito, e nessa conjugação kal, significa uma ação contínua, ou no presente, ou no futuro. Então essa frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós também poderíamos traduzir como serviremos continuamente, ou continuaremos a servir. Uma declaração de ação contínua no presente e ação contínua no futuro. Não é algo que você vai fazer e deixar de lado, sair da igreja e se desviar. Quando você declara, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você está fazendo uma declaração de fidelidade, uma declaração de compromisso duradouro, que requer dedicação sua, requer renúncia daquilo que não agrada a Deus.
requer empenho, requer disciplina, crescimento e amadurecimento espiritual. E isso a gente só consegue frequentando a congregação, ouvindo a palavra de Deus, estando sempre presente em comunhão com os irmãos. Então, que essa declaração pública de fé seja executada na sua casa, no seu lar, dia após dia, lembrando que eu e minha casa serviremos continuamente ao Senhor, e eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor, independente do que aconteça em nossas vidas. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.